Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, o canal youtuber de anime, e vamos falar do primeiro episódio de Doutor Pedra, ou Dr. Stone. E é o seguinte, esse anime eu vou falar assim bem rápido, a premissa, algumas coisinhas, e também o que eu achei desse primeiro episódio, coisas que eu posso abordar, que eu acho interessantes de uma maneira geral. Primeiro, premissa. Basicamente, a gente tem dois colegiais que estão vivendo agora no mundo pós-apocalíptico, famoso mundo pós-apocalíptico, muito legal, gosto de mundos pós-apocalípticos, onde as pessoas transformaram pedras, inclusive eles, e só recentemente que eles conseguiram se desfazer dessa crosta de pedra que estava segurando eles, digamos assim. E bom, a gente tem os nossos protagonistas, que são o Senku e o Taiju, sendo o Senku o Doutor Pedra, se eu não me engano, e ele é um gêniozinho aí do colegial, principalmente com relação à química e aparentemente também com relação à biologia, porque a gente viu nesse episódio ele selecionando cogumelos, o que é um cogumelo bom, o que é um cogumelo ruim, assim por diante. Então ele também aparentemente é um gênio também da biologia, ou das ciências como um todo, podemos dizer assim, é o que deu a entender. E a gente tem o Taiju, que é um cara que ele ia se declarar para Yuzuriha, o Gawa, que eu peguei o nome dela inteiro aqui. E nesse exato momento que ele ia fazer isso, todo mundo virou pedra, né? E aconteceu muita coisa quando todo mundo virou pedra. O avião caiu, obviamente. Foi uma cena bem interessante para mostrar o impacto, né, de quantas pessoas podem ter morrido nesse processo de petrificação. Eu acho que é o nome mais correto. Esta é a premissa. Mundo pós-apocalíptico, onde a humanidade se petrificou. Esses dois personagens conseguiram se despetrificar através da química, onde aparentemente cocô de morcego cria ácido nítrico, e se você junta isso com álcool, vira nital, e o nital aparentemente faz com que as pessoas deixem de ser pedra. Esse primeiro episódio foi muito sobre apresentar os personagens, apresentar o mundo, mostrar um pouco sobre a ideia que a ciência pode ganhar da fantasia. Você tem uma situação muito inesperada, muito impossível, que é todo mundo virar pedra, e o Dr. Stone está mostrando que é possível a gente lidar com isso com a ciência, né? O Senku está mostrando que se você experimentar, se você testar, errar, uma hora você vai acertar e você vai conseguir, de fato, resolver o problema. E é muito sobre ciência. A ciência ela funciona dessa maneira. A ciência ela funciona justamente com hipótese. A gente testa a hipótese, vê os resultados e vai para outra hipótese e assim por diante, até conseguir a solução de alguma questão, ou pelo menos criar um conhecimento, né, sobre o que está acontecendo, a ponto de poder modificar a situação ou entendê-la. A ciência ela faz isso, ela vai testando, ela vai aprendendo sobre, e ela vai aumentando o seu conhecimento sobre determinado fenômeno, a ponto de poder controlá-lo, a ponto de poder modificá-lo, a ponto de poder criar tecnologia com isso, por exemplo. Então existem várias consequências do conhecimento científico. É uma discussão muito interessante mesmo, de como a ciência impacta na vida das pessoas, na saúde das pessoas, nos relacionamentos das pessoas. O Taiju não foi salvo pelo Senku, ele foi salvo também pela ironia do destino, assim como o Senku. Ele foi salvo depois, né, 6 meses depois do Senku. O Senku já estava vivo. E o Taiju é muito forte. O Taiju é uma pessoa fisicamente muito forte, além de ter uma determinação muito forte. E o que a gente tem nesse primeiro episódio é também uma discussão sobre conhecimento e força, que os dois podem andar juntos, e se os dois estão andando juntos, a gente tem uma possível aí força combinada, podemos dizer assim, muito interessante, muito eficaz para sobrevivência. Quando você junta conhecimento com força, a sua chance de sobreviver é muito maior. A gente vê isso em qualquer, praticamente, seriado de sobrevivência na floresta. O cara que mostra sobre sobrevivência na floresta, ele mostra o quanto ele conhece sobre o que se pode comer, o que não se pode comer, sobre água potável, sobre como fazer fogo, etc, etc, etc. A gente também tem uma discussão muito interessante logo no primeiro episódio sobre como, para a humanidade principalmente, para a gente
continuar sobrevivendo nesse mundo absurdo que é o planeta Terra, como a gente precisa disso aí. A gente precisa de inteligência e força, não só inteligência e não só força, porque se você não tem um dos dois, você acaba ficando para trás para a natureza. A natureza ela é muito forte, né? Você vê que mesmo o Senko mais fraco do que o Taiju, em 6 meses eu consigo fazer uma casinha e tal, resolver bastante coisa. Acelerou muito mais quando o Taiju voltou à vida, porque foi possível muito mais coisas. Eles conseguiram dividir funções, e dividir funções também é uma tarefa muito importante para a humanidade. Então, esse episódio do Dr. Stone abordou várias coisas. O que é o básico para a humanidade ser humanidade? O que é o básico para a humanidade sobreviver, né? O que o ser humano pode fazer para transformar? O que o ser humano pode fazer para salvar? Qual conhecimento é necessário e qual a força necessária para que a gente consiga evoluir de uma maneira geral e consiga sair literalmente da Idade da Pedra para a Idade Moderna, digamos assim. Existe uma discussão sobre isso logo no primeiro episódio. Eu gostei muito do Dr. Stone, eu acho uma premissa muito interessante. Eu acho que aborda, assim, temas muito complexos que são pouco vistos, né, em anime de uma maneira geral, principalmente nessa parte shonen, que é a discussão sobre ciência, impacto da ciência, humanidade, como a evolução da humanidade ela ocorre, em quais aspectos, sob quais condições a gente pode evoluir ou não, o que impede a gente de evoluir. Por exemplo, a gente teve um experimento do Senko dando errado, e isso demora tempo. Foram 3 semanas que foram jogadas no lixo, depois passou 6 meses para aí dar certo alguma coisa. As dificuldades também da ausência de recursos, ela também foi mostrada. Ótimo episódio, ótima estreia, ótima premissa. Antes de mais nada, já vamos falando de coisas muito interessantes logo no primeiro episódio. Tenho certeza que eu vou conseguir tirar desse anime bastante coisa legal, porque definitivamente ele não é um anime superficial assim, logo de primeira vista. Só uma coisa que me incomoda. Tem que ser colegial japonês, né? Sempre tem que ser um colegial japonês super nerd e um cara forte que grita pra caralho, porque o cara forte que grita pra caralho. Será que todo cara maromba do Japão grita? Porque eu vejo esse negócio, eu não sei vocês, o que vocês acham? Porque o pessoal do fomento corporal, do mob, por exemplo, grita pra caramba. Os caras agora da temporada do anime, nessa temporada, os caras do anime dessa temporada de halterofilistas gritando, falando... É normal isso no Japão? O cara que faz isso gritar? É uma coisa que eu fico em dúvida, assim. Por exemplo, o Asta, de Black Clover. Ele basicamente treinou a vida inteira pra ser forte. E ele grita. Qual que é a parada com força e gritar? É uma coisa que me bateu agora na cabeça e eu gostaria que vocês colocassem aí pra discutir. Beer! Será que todo japonês é um pouco de beer? Alguma coisa assim? O moço tá saindo da jaula! Será que é alguma coisa assim? Bom, acho que a testosterona deve afetar um pouco a mente das pessoas, né? Mas isso é só uma observação. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações. E além disso, dá uma olhadinha nos links na descrição e no comentário fixado para você ver se você tem alguma coisa que te agrade ou não nos links. Por exemplo, cursos ou Amazon. Você pode comprar coisas na Amazon com desconto. Às vezes tem. Então é só clicar no link e ver se está tendo desconto hoje. Tá bom? Muito obrigado. Valeu. Falou!